Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 7. A Salvação de Trinavarta. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tem sempre a plenitude de 6 opulências, ou seja, completa riqueza, completa força, completa fama, completo conhecimento, completa beleza e completa renúncia. O Senhor aparece em diferentes formas de encarnação, completas e eternas, e a alma condicionada tem imensas oportunidades de ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor nestas diferentes encarnações. No Bhagavad Gita se diz: Janma Karma Chame Divyam. Os passatempos e as atividades do Senhor não são materiais. Elas estão além da concepção material. E a alma condicionada pode beneficiar-se ouvindo tais atividades incomuns. Ouvir é uma oportunidade de associar-se com o Senhor. E pelo simples fato de ouvir suas atividades, pode-se evoluir para a natureza transcendental. A alma condicionada tem uma aptidão natural para ouvir algo sobre outras almas condicionadas, em forma de ficção, drama e romance. Esta inclinação a ouvir alguma coisa sobre os outros pode ser utilizada em ouvir os passatempos do Senhor, o que resulta numa evolução imediata para a natureza transcendental. Os passatempos de Krishna não são apenas bonitos, eles também são muito agradáveis para a mente. Quem tira partido de ouvir os passatempos do Senhor pode purificar-se imediatamente da contaminação material, da poeira acumulada no coração, devido à longa associação com a natureza material. O Senhor Chaitanya também instruiu que simplesmente por ouvir o nome transcendental do Senhor Krishna, pode-se purificar o coração de toda a contaminação material. Existem diferentes processos para se alcançar a autorrealização, mas este processo do serviço devocional, cuja função mais importante é ouvir, quando é adotado por qualquer alma condicionada, a purifica automaticamente, livrando-a da contaminação material e possibilitando-lhe compreender sua verdadeira posição constitucional. A vida condicionada deve-se somente a esta contaminação. Logo que esta é removida, a função adormecida da entidade viva, prestar serviço ao Senhor, desperta naturalmente. Pelo desenvolvimento de sua relação eterna com o Senhor Supremo, a pessoa qualifica-se para criar amizade com os devotos. Maharaj Parikshit recomendou, baseado em sua experiência prática, que todos tentem ouvir sobre os passatempos transcendentais do Senhor. Este tratado, Krishna, destina-se a esta finalidade, e o leitor pode tirar proveito dele para atingir a meta final da vida humana. O Senhor, por sua misericórdia imotivada, desce até este mundo material e exibe suas atividades exatamente como um homem comum. Desafortunadamente, os impersonalistas,
ou a classe de homens ateístas, consideram Krishna como um homem comum e por isso zombam dele. O próprio Senhor condena isto no Bhagavad Gita, quando diz: Avajananti mam mudaha. Os mudhas, ou canalhas, consideram Krishna como um homem comum, ou apenas um homem pouco mais poderoso. Por causa de sua grande infelicidade, eles não conseguem aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus. Às vezes, estes infelizes apresentam-se falsamente como encarnações de Krishna, sem se referirem às escrituras autorizadas. Quando Krishna cresceu um pouco mais, ele começou a virar-se de bruços, mas não ficava apenas deitado de costas. E outra função foi celebrada por Yashoda e Nanda Maharaj, o primeiro aniversário de Krishna. Eles providenciaram a cerimônia do nascimento de Krishna, que ainda é comemorada hoje em dia por todos os seguidores dos princípios védicos. A cerimônia do nascimento de Krishna é observada na Índia por todos os hindus, sem considerar as diferentes opiniões das várias seitas. Todos os vaqueiros e vaqueiras foram convidados a participar da jubilosa celebração. Uma banda tocava música agradável e as pessoas reunidas apreciavam-na. Todos os brahmanas eruditos foram convidados e cantaram hinos védicos para a boa fortuna de Krishna. Mãe Yashoda banhou Krishna durante o canto dos hinos védicos e a execução musical. Esta cerimônia de banho, chamada tecnicamente de Abhisheka, é observada até hoje em todos os templos de Vrindavana durante o dia de Janmashtami, ou o aniversário do dia do nascimento do Senhor Krishna. Nesta ocasião, Mãe Yashoda providenciou a distribuição de grande quantidade de grãos e as vacas de primeira classe, decoradas com ornamentos de ouro, foram preparadas para serem dadas em caridade aos respeitáveis e eruditos brahmanas. Yashoda tomou banho e vestiu-se com elegância, e tomando no colo o menino Krishna, de banho tomado e vestido, sentou-se para ouvir os hinos védicos cantados pelos brahmanas. Enquanto ouvia o canto dos hinos védicos, o menino parecia ter adormecido, e por isto Mãe Yashoda, muito silenciosamente, o colocou na cama. Estando ocupada com a recepção a todos os amigos, parentes e residentes de Vrindavana, naquela ocasião sagrada, ela esqueceu-se de amamentar a criança. Krishna chorava de fome, mas Mãe Yashoda não podia ouvi-lo chorar, por causa dos vários ruídos. A criança, porém, ficou zangada, porque estava com fome, e sua mãe não lhe dava atenção. Foi então que ergueu as pernas e começou a chutar com seus pés de lótus, como uma criança comum. O bebê Krishna fora colocado debaixo de um carro de mão, e enquanto esperneava, ele tocou por acidente a roda do carro, e este desmoronou. Várias espécies de utensílios e pratos de latão e metal estavam empilhados no carro, e tudo caiu com um estrondoso ruído. A roda do carro soltou-se do eixo, e os raios da roda quebraram-se e espalharam-se por toda a parte. Mãe Yashoda e todas as gopis, bem como Nanda Maharaj e os vaqueiros, admiraram-se de como o carro pudesse ter desmoronado sozinho.
todos os homens e mulheres que se haviam reunido para a função sagrada juntaram-se em volta e começaram a dar palpites sobre o incidente. Ninguém foi capaz de acertar a causa, mas algumas crianças, encarregadas de brincar com o bebê Krishna, informaram a multidão que fora porque Krishna batera seus pés contra a roda. Garantiram à multidão que haviam visto com seus próprios olhos como isto acontecera, e afirmaram aquilo com eloquência. Alguns acreditaram no que diziam as crianças pequenas, mas outros diziam: como podemos acreditar nas afirmações destas crianças? Os vaqueiros e vaqueiras não podiam entender que a onipotente personalidade de Deus deitara-se ali como um bebê e que ele podia fazer tudo. Tanto o possível como o impossível estavam em seu poder. Enquanto prosseguia a discussão, o bebê Krishna chorou. Sem reclamar, Mãe Yashoda pegou a criança no colo e chamou os brahmanas eruditos para cantarem hinos védicos e anularem as influências dos maus espíritos. Ao mesmo tempo, amamentou a criança. Se a criança mama bem, pode-se entender que ela está fora de perigo. Depois disso, todos os vaqueiros mais fortes consertaram o carro quebrado, e todas as coisas esparramadas foram colocadas como antes. Depois, os brahmanas começaram a oferecer oblações ao fogo do sacrifício, com iogurte, manteiga, grama kuxa e água. Eles adoraram a suprema personalidade de Deus, para a boa fortuna da criança. Os brahmanas que estavam presentes naquela ocasião eram todos qualificados, porque não eram invejosos, nunca haviam se entregado à mentira, não eram orgulhosos ou violentos, e nunca haviam exigido falso prestígio. Eram todos brahmanas autênticos, e não há razão para achar que suas bênçãos fossem inúteis. Com sólida fé nos brahmanas qualificados, Nanda Maharaj colocou seu filho no colo e banhou com água misturada com várias ervas, enquanto os brahmanas cantavam hinos do Rig, Yajur e Sama Vedas. É dito que se alguém não for um brahmana qualificado, não deve ler os mantras dos Vedas. Aqui está a prova de que os brahmanas estavam qualificados, com todos os sintomas bramínicos. Maharaj Nanda também tinha plena fé neles. Por isso, tinham permissão de realizar as cerimônias ritualísticas, cantando os mantras védicos. Há muitas diferentes variedades de sacrifícios recomendados para várias finalidades, mas os mantras devem ser todos cantados por brahmanas qualificados. E porque nesta era de Kali não se encontram brahmanas qualificados, todos os sacrifícios e rituais védicos estão proibidos. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendou, portanto, só uma espécie de sacrifício nesta era, a saber, o Sankirtana Yagya, ou o canto do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Enquanto os brahmanas cantavam os hinos védicos e faziam pela segunda vez as cerimônias ritualísticas,
Nanda Maharaj tornou a dar-lhes grande quantidade de grãos e muitas vacas. Todas as vacas que eram dadas em caridade estavam cobertas com belas mantas bordadas a ouro. Seus chifres estavam ornados com anéis de ouro. Os cascos estavam revestidos de chapas de prata e também usavam guirlandas de flores. Ele deu tantas vacas só para o bem-estar de seu maravilhoso filho, e os brahmanas, por sua vez, deram suas sinceras bênçãos. E as bênçãos dadas pelos brahmanas idôneos nunca seriam frustradas. Certo dia, pouco depois da cerimônia, quando mãe Yashoda estava acariciando seu bebê no colo, o bebê pareceu muito pesado. E incapaz de tê-lo no colo, ela colocou-o no chão com relutância. Pouco depois, ela ocupou-se nos trabalhos da casa, e naquele momento, um dos servos de Kamsa, conhecido como Trinavarta, apareceu lá na forma de um tufão, seguindo as instruções de Kamsa. Ele pegou a criança em seu ombro e levantou uma grande tempestade de poeira em toda a Vrindavana, cobrindo os olhos de todos. Em poucos instantes, toda a área de Vrindavana mergulhou numa escuridão tão densa que ninguém podia enxergar nem a si mesmo, o que dizer de alguém mais. Durante esta grande catástrofe, mãe Yashoda não podia ver seu bebê, que fora levado pelo tufão, e começou a chorar de modo comovente. Ela caiu ao chão do mesmo modo que uma vaca que acaba de perder seu bezerro. Quando mãe Yashoda estava chorando dessa maneira tão comovente, todas as vaqueiras vieram imediatamente e começaram a procurar o bebê, mas ficaram desapontadas por não poderem encontrá-lo. O demônio Trinavarta, que pegara o bebê Krishna em seu ombro, subiu alto no céu, mas o menino assumiu um peso tão grande que de repente o demônio não conseguiu subir mais e teve de parar de agir como um tufão. O bebê Krishna tornou-se pesado e agarrou-se no pescoço do demônio, fazendo com que este baixasse devido ao peso. Trinavarta sentiu que o bebê pesava tanto quanto uma grande montanha e tentou livrar-se de suas garras, mas foi incapaz de fazê-lo, e seus olhos saltaram das órbitas. Gritando com muita fúria, o demônio caiu no chão de Vrindavana e morreu, da mesma forma como Tripurasura caiu quando fora trespassado pela flecha do Senhor Shiva. Trinavarta bateu no chão de pedra e seus membros foram esmagados. Todos os habitantes de Vrindavana podiam agora ver o seu corpo. Quando as golpes viram o demônio morto e o bebê Krishna brincando feliz sobre o seu corpo, elas imediatamente pegaram o bebê Krishna com grande afeição. Os vaqueiros e vaqueiras ficaram muito felizes por reaverem o seu amado Krishna. Naquela ocasião, começaram a dizer como fora maravilhoso que o demônio raptara o menino para devorá-lo, mas não obteve sucesso. Em vez disso, ele caíra morto. Alguns dos vaqueiros e vaqueiras apoiavam a situação. Isto é apropriado, porque os pecadores morrem por causa de suas reações pecaminosas, e o menino Krishna é piedoso.
Por isso, ele se salva de todas as situações terríveis. E nós também devemos ter feito grandes sacrifícios em nossas vidas anteriores, adorando a suprema personalidade de Deus, dado muita riqueza em caridade e praticado filantropia para o bem-estar dos homens. Por causa de tais atividades piedosas, a criança agora está a salvo de todo perigo. As gopis ali reunidas conversaram entre si. A que espécies de austeridade e penitências devemos ter nos submetido em nossas vidas anteriores? Devemos ter adorado a suprema personalidade de Deus, oferecido diferentes espécies de sacrifícios, feito caridade e executado muitas atividades em benefício do público, como plantar figueiras de bengala e abrir poços. Como resultado destas atividades piedosas, recuperamos nossa criança, embora pensássemos que estivesse morta. Agora ele voltou para animar seus parentes. Depois de observar esses acontecimentos tão maravilhosos, Nanda Maharaj começou a pensar muitas vezes nas palavras de Vasudeva. Depois deste incidente, certa vez Yashoda cuidava de seu filho e o acariciava com muito afeto, escorrendo leite em profusão de seu peito. Ao abrir a boca da criança com os dedos, ela viu de repente a manifestação universal dentro da sua boca. Ela viu dentro da boca de Krishna o céu inteiro, inclusive os corpos luminosos, estrelas em todas as direções, o sol, a lua, o fogo, o ar, os mares, ilhas, montanhas, rios, florestas e todas as outras entidades, móveis e inertes. Ao ver isto, seu coração começou a palpitar, e ela murmurou para si mesma: como isto é maravilhoso! Ela não conseguia dizer nada e simplesmente fechou os olhos. Estava absorta em pensamentos maravilhosos. A exibição da forma universal da suprema personalidade de Deus, feita por Krishna, mesmo estando deitado no colo de sua mãe, prova que a suprema personalidade de Deus é sempre a suprema personalidade de Deus, quer se manifeste como uma criança no colo da mãe, ou como um quadrigário no campo de batalha de Kurukshetra. Com isso se declara falsa a ideia dos impersonalistas de que alguém pode tornar-se Deus pela meditação ou por alguma atividade artificial, material. Deus é sempre Deus, em qualquer condição ou estado, e as entidades vivas são sempre partes integrantes do Senhor Supremo. Elas jamais podem igualar-se ao inconcebível poder sobrenatural da suprema personalidade de Deus. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 7 de Krishna, intitulado A Salvação de Trinavarta.